Bom, vamos lá. Espero que esteja tudo configurado certo aqui a câmera. A galera costuma me perguntar o que é vapor, se é cigarro eletrônico, como funciona, o que é cada coisa, quais tipos tem. Então resolvi fazer um videozinho explicativo rápido, que na verdade vai demorar um pouquinho, né? Porque tem bastante coisa aqui, vou tentar abranger o máximo. Bom, o vapor ele é dividido basicamente em duas coisas. Um mod, que esse daqui é um mod. Espero que esteja pegando tudo certinho, porque eu não estou vendo a câmera, ela está aqui de cima. Deixa eu até dar uma checada, tá tudo aqui, parece, sim. O mod, né, que vai as baterias, alguns não vão bateria, alguns eles já têm a bateria embutida, quer dizer, eles vão, mas é embutida. E o tanque, que é onde que vai o fluido e a resistência, eu vou mostrar já. Você conecta um no outro, e aí você tem um vapor, né, montado. Bom, vamos lá. Começando pelos mods. Tem alguns tipos de mod. Tem os mods que são menorzinhos, eles parecem uma caneta, todo mundo já viu. Esse daí é legal para quem está parando de fumar, que ele faz menos fumaça, tem menos gosto, mas a sensação é mais parecida com cigarro. E tem as pessoas que querem já partir para um nível que descubra um novo prazer no fumar, né? E aí, assim, ele substitui, sim, a nicotina que você ingere, só que o prazer ele é um pouco similar, mas o fumar também está muito conectado ao ato de fumar, de você pegar o cigarro, segurar o cigarro, levar até a boca, dar uma tragada, fumar o cigarro inteiro e jogar o cigarro fora, né? Então, e aqui o cigarro não vai acabar, né? Então, a primeira coisa a principal diferença, o cigarro gera fumaça, o vapor gera vapor. Ele é um misto de glicerina vegetal, propileno glicol e essência. E aí você adiciona nicotina. Eu compro separado para fazer meu próprio fluido. Isso daqui é uma garrafa de glicerina vegetal, né? Isso é uma garrafa de propileno glicol. E aí ele tem as essências que você pinga, uma essência específica para vapor. Bom, quanto aos mods. Que mod comprar? Depende de qual tanque você vai usar, né? Qual tipo de resistência você vai usar e quanto você quer gastar, quanto você quer investir. Meu primeiro mod não está aqui, ele está no Brasil, eu deixei com o meu irmão. Esse daqui é um mod simples, ele tem bateria embutida, está até carregada, você carrega somente pelo USB. Esse é um mod simples, tá? Deixa eu só verificar, tá gravando certinho, só verificando as áreas aqui, isso. Esse carrega só pelo USB. Esses outros mods, todos eles vão bateria. Que você compra à parte. Esse daqui eu já mostrei. Esse daqui é um mod bem legal, que ele é a prova de choque, a prova d'água. Você pode mergulhar o mod na água, assim. Tem até glicerina vegetal na minha mão aqui. Você mergulha ele na água e ele continua funcionando, se você deixar por até tantos metros, até tantos minutos, claro. E eles, claro, também podem carregar pelo USB. Esse daqui ele é mais fechadinho. Você pode carregar. Inclusive eu derrubei ele na pia agora há pouco, que estava cheia d'água. Então aqui, ó, se vocês olharem, as extremidades estão molhadas, mas o conector está seco. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa e depois eu vou criar, fazer minha resistência. O pessoal pergunta, mas se eu comprar um que eu tenho que comprar as resistências? Você vai ter que ficar comprando resistência sempre, ela queima, ela gasta. E se eu tiver que fazer a minha, é difícil? Eu vou fazer, vocês vão ver como é que faz. Bom, vamos lá. Esse é um mod que a bateria é integrada, ele vai até, eu acho que 60 watts, já vou falar um pouco.
Esse vai até 300 watts. Esse vai até 200 watts. E esse vai até, eu não lembro, acho que são 200 watts também. 200 watts. Bom, vamos lá. Quais são os tipos de tanque agora? Os tanques, nós temos praticamente 3 tipos de tanque. Nós temos os tanques que você tem que comprar a sua resistência, o seu coil, né? Então, toda vez que o seu coil começa a ter gosto de queimado, vocês vão ver que ele é uma resistência que nem de chuveiro, tá? Toda vez que ele começa a ter gosto de queimado, você precisa comprar uma resistência nova. É o exemplo deste tanque aqui. Esse é um tanque da Aspire, ele tá até com um pouco de fluido ainda. Ele, toda vez que tá, inclusive eu já preciso trocar a resistência dele. Toda vez que começa a dar gosto de queimado, eu abro ele e coloco um negócio desse. É uma resistência usada já, tá? E coloco um negócio desse dentro. Essa resistência é uma resistência que ela fala que tem 0,4 ohms, né, de resistência, e ela funciona entre 40 e 60 watts, ou seja, você precisa no mínimo de 40 watts. Se você compra um mod que ele só chega a 40, 50 watts, ou que nem esse a 60, a bateria dele vai gastar muito rápido para você atingir a temperatura necessária para usar esse daqui, né? Óbvio, dá para você usar com menos watts, só que ele demora muito mais para ativar, para sair fumaça e sair menos sabor, tá? Então toda vez que essa resistência começa a ter gosto de queimado, não começa mais a produzir o sabor, você tem que trocar. Ele conecta em qualquer outro mod da mesma forma. Então você vai comprar um mod e um tanque. Qual tanque? O tanque que você julgar que você deve comprar. Então ele conecta em todos. Então esse é um tanque da Aspire que não é reformável, você não faz a resistência novamente, você sempre tem que comprar uma nova. Bom, separar esse daqui. Esse é o famoso dripper. Qual que é a diferença dele para os outros tanques? Ele não tem um tanque, na verdade, ele só tem a resistência dentro. Então toda vez que você está vaporizando e o algodão seca, você remove isso, pinga e vaporiza. Eu estou acionando o botão, ele está queimando o fluido que está no algodão dentro dessa resistência. Bom, o que você fez? Usou, ele vai começar a secar. Secou? Você tira, né? Pinga, coloca e vaporiza. Peraí, tá um pouquinho... Aqui tá com muita glicerina esse daqui. Já esperando isso, já peguei um papelzinho aqui que eu esperava coisas parecidas. Óbvio, eu não vou colocar a mão direto nessa resistência porque ela está quente. Vocês vão ver o quanto ela esquenta. Bom, legal. Esse é o dripper. Esses outros aqui, esse daqui ele é um que ele aceita. Foi meu primeiro tanque esse daqui. Inclusive tá com parte de um e de outro porque uma parte amassou e aí foi refazendo. Bom, esse ele tá sem a essa parte de dentro que eu vou mostrar, que é o coil, tá só o tanque, tá sem resistência. E ele aceita tanto um quanto o outro. Você pode ter ou que você monta, que é esse, ou que você compra, que é esse. Claro, cada um específico para o seu tanque. Ele é um Kangertech Top Box Mini. Eu não tenho mod que ele ficou no Brasil, ele é um mod que chega até 70 watts. Ele é a bateria, você tem que comprar a bateria à parte. Bom, esse daqui, ele é um iJoy Excel, ele aceita tanto rebuildável, né, que você refaz, quanto a outra resistência. Óbvio, cada um específico do seu. Isso daqui não vai caber aqui. Dá uma olhada no tamanho. E eu uso tudo rebuildável, ou como posso traduzir, seria tipo para eu refazer, né? Eu mesmo refaço
as minhas resistências. Por quê? Economia de dinheiro e eu faço como eu quero. Né? Eu coloco quantos ohms eu quero, a quantidade de voltas que eu quero no aço, eu consigo trabalhar o que eu quero nessa resistência, né? Então, aqui está com uma resistência que eu fiz também, né? E agora eu vou mostrar o que eu vou usar nesse meu mod agora. Esse é o mod que eu uso atualmente. Ele é um Aegis Legend da Geek Vape. Inclusive, de deixar ele no bolso e tudo mais, ele tá meio... Isso daqui não é ralado, não, é só sujeira de ficar pegando a glicerina agora e pegando nele. E esses são os que eu usava anteriormente. Bom, o que é a resistência? A resistência é igual a uma resistência de chuveiro. Ela tem vários tipos de material. Tem nicromo, aço, como que é? Nicromo, eu não lembro todos de cor agora, mas é nicromo, aço, eu uso sempre de aço. Mas depois eu até dou uma olhada aqui para falar todos eles. O que eu faço? Eu pego esse cabo aqui, esse fio, né? Ele tem diversos tipos de forma dele enrolar. Isso daqui é um fio fininho enrolado numa certa forma. E aí eu pego um pedaço disso, aí eu tenho uma ferramenta de espessura aqui e enrolo nessa ferramenta. Aqui eu tenho uma pronta. Eu enrolo nessa ferramenta, apertadinho, corto as pontas do fio, eu tenho uma resistência, que é uma conectada aqui. Cada um conecta de um jeito, cada tanque tem um jeito de conectar a resistência. Esse daqui é um que eu particularmente gosto bastante. Bom, feita a resistência, conecto aqui nessa parte da base do tanque. E aí vocês vão ver o que acontece sem fluido. Elas têm que acender praticamente... Essa daqui, inclusive, tem uns... Outra coisa legal de falar tem uns que só vai uma resistência, outros que vão 2, outros que vão 4. 2 eu acho o suficiente. Gasta mais fluido, sim. Gasta mais bateria, só que dá muito mais sabor e muito mais vapor. Então, quando você aciona, ele manda energia e aquece a resistência. Se eu colocar a mão aqui, é óbvio que eu vou me queimar. Isso daqui é uma pinça de porcelana, para quê? Se eu encostar aqui e acionar, eu não vou apertar agora, mas quando você acaba de fazer a resistência, você tem que ir apertando ela e acionando para ela começar a acender por igual. E aí você vai raspando ela e limpando ela até que ela acende por igual. Em teoria é assim, a prática é um pouco diferente, mas aí depois, se alguém quiser se comprar, se interessar, aí eu faço um vídeo mostrando, fazendo uma resistência do início ao fim. Então assim, vai lá, aperta, ele aciona, vai ter um algodão aqui dentro que vocês vão ver que eu vou colocar. Tem o fluido, e aí ele queima o fluido, que é igual ao dripper que vocês viram. Eu vou tirar aqui, vou tomar cuidado, usar a pinça, que eu quero dar uma chacoalhada aqui, porque eu acabei de limpar ele. Quando você usa, cria uma craca de açúcar, né? Porque alguns fluidos têm açúcar, eu estava usando de baunilha e tem açúcar. Então eu queimo ele para queimar esse açúcar. E aí ele cai todinho aqui no meio. Então eu tirei ele só para dar uma chacoalhada aqui, se bem que eu podia usar aqui, né? E agora que eu acendi, eu vou esperar até eu conseguir tocar sem me queimar. É a temperatura que eu vou usar para passar o algodão dentro.
Já me queimei várias vezes fazendo isso, óbvio. Já está relativamente frio. Bom, sobre qual algodão usar. Eu uso hoje esse algodão aqui, que é um dos melhores algodões que tem para vapor. Ele é específico para vapor. O algodão tem que ser um algodão 100% puro, não pode ter sintético, ele tem que ser 100% natural. Senão, quando você queimar, vai vir gosto de coisa sintética na sua boca, vai ser horrível. Eu uso esse algodão aqui, ele é relativamente caro, mas é um algodão muito bom. É que conforme você começa, então você vê, eu comecei com algo mais simples e fui evoluindo. Conforme você vai usando e descobrindo o prazer da coisa, você vai, claro, trocando o seu material, trocando sua configuração, trocando os produtos que você usa para conseguir cada vez um resultado melhor. Mas você pode comprar esse algodão aqui, eu comprei na Liberdade, em São Paulo, quando eu estava no Brasil. Ele é um algodão japonês, 100% algodão. Eu paguei R$40 nesse pacotão de algodão e já faz bastante tempo, tá? Muito tempo já faz. Inclusive, não fui eu que usei tudo isso, um amigo meu usou também. Então, já faz um bom tempo. Você pode comprar, então, um algodão que seja 100% natural. Não tem problema. O que eu faço antes de mexer no algodão? Sempre lavo a mão. Porque se tiver alguma poeira, alguma coisa, ela vai pegar nesse algodão. Tem gente que usa até luva, mas eu já acho frescura. Então, ela vai pegar nesse algodão e quando você queimar, ele vai queimar essa poeira e esse gosto vai vir na sua boca. Bom, feito isso, limpei isso daqui. Essas daqui são as partes do meu tanque. Eu vou montar esse tanque. Ele vai ficar um tanque, não como esse, mas parecido, né? Na mesma ideia. Isso daqui embaixo é o fluxo de ar. Cada um tem um jeito de abrir e fechar. Esse daqui, inclusive, ele é bem firme, bem duro, mas esse daqui, por exemplo, dá para ver, é mais fácil de rodar. Então, conforme mais ar, mais fumaça, né? Mais vapor você faz. E só que se você fecha um pouquinho, você tem um pouquinho mais de gosto. Então depende de cada tanque. Tem tanque que trabalha bem com bastante fluxo de ar no sabor. Então é mais ou menos assim, você quer bastante fumaça, mais ar. Você quer bastante vapor, mais ar. Você quer mais sabor, menos ar. Então você vai trabalhar a coisa. Óbvio que também, dependendo do líquido que você compra, você não precisa de tanto fechar tanto. Ele trabalha bastante com ar. Ou então, se você está fazendo seu próprio líquido, também não tem problema. Você coloca, de repente, equilibra colocando mais sabor para trabalhar com bastante ar. Então, isso vai aprendendo aos poucos e se alguém, como disse, interessar. Né? Essas aqui basicamente são minhas ferramentas que eu mostrei. Aí eu tenho chave de fenda, daquelas pequenas, chave Phillips. Eu tenho umas chaves específicas aqui. Dependendo do tanque que você compra, vem. Mas basicamente é isso, né? O cabo, um alicate. Eu comprei esse alicatezinho, ele é legal, porque eu consigo cortar ele bem rente onde eu quero. E aí eu uso as pinças, uma de cerâmica, que é como eu disse, para ir apertando, trabalhar a resistência enquanto ela está ativa. E eu tenho essa de aço, que serve para manipular o algodão, manipular alguma coisa aqui dentro, tá? Por exemplo, eu vou dar uma limpadinha aqui, então eu faço assim, ó. Para dar uma limpada aqui dentro, então enrolo aqui. Que tudo aqui nessa parte vai cair fluido, né? Vai cair aquela minha composição de glicerina vegetal, propileno glicol. Bom, montando esse cara aqui, cada um monta de um jeito, mas basicamente é uma base, né? O vidro que compõe o tanque e a parte de cima. Esse daqui, por exemplo,
quando eu tiro essa parte de cima, não tem essa parte de rosquear fácil aqui. Esse daqui ele é menos complicado, só que ele é mais difícil se você precisar abrir ele. Esse ele é mais fácil, só que ele tem um pouco mais de partes. Eu tenho uma chavezinha aqui que coloca ele para apertar. Aqui é o fluxo de ar. E aí que ele seria praticamente o tanque. Essa parte aqui, se eu desrosquear, ela também sai, e aí ela tem uma resistência, o mesmo processo. Isso que eu fiz na real não deve se fazer, tá? Porque aí agora, por exemplo, eu teria que apertar uma parte aqui, que ele tem uma câmara aqui nessa parte, então, mas, enfim. Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu já tenho o tanque, aqui onde que vai o meu líquido, e aí ele vaza por esses buracos aqui na lateral, cai aqui, embebeda o algodão, o algodão fica embebido do fluido, quando você ativa, queima. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar os algodões para deixar o meu a minha resistência pronta. Quanto de algodão coloca? Esse é um mistério. Isso é uma coisa que se aprende meio que na prática. Mas é uma quantidade que não seja muito, mas não seja pouco a ponto do fluido ficar passando num fluxo aberto e vazando tudo na sua mão, no seu bolso, onde for. Então eu vou pegar uma quantia aqui, que eu já sei mais ou menos quanto é. Eu vejo se ela está meio uniforme. Tá, eu posso tirar até um pouquinho mais daqui. Como é algodão, eu junto tudo aqui e depois eu faço um outro chumaço desse daqui. Bom. Essa embalagem é legal que você dá uma... Que nem o outro também, né? Mas aí você fecha para não sujar o algodão, ele ficar sempre limpo, não pegar umidade. Bom, peguei uma quantidade que eu acho que é certa. Aí eu vou pegar a minha tesoura, que eu não sei onde eu enfiei. Era para estar numa estojo de ferramentas. Ah, ela está lá, mas agora eu já peguei outra. Bom. E agora eu vou cortar esse algodão. E vou colocar aqui na minha resistência, no meu coil. Ele passa um pouquinho apertado, eu sei que ele está certo. Se ele passar muito direto, tem pouco algodão. Se ele encalhar aqui, é que tem muito. Essa espessura depende de como eu crio a minha resistência aqui, na hora que eu estou enrolando ela. Qual a espessura certa? Depende do seu tanque. Tem tanque que não aceita as maiores. Essa daqui está uma de 3 milímetros. Então, ela está uma resistência de 3 milímetros. Ela tem a medida, na verdade, aqui em cima. 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5. 1,5 milímetro. Esse daqui meu ele aceita até de 3. Fica meio chatinho de encaixar, mas ele aceita até 3. Por que eu uso 3,5?
quanto maior, mais fluido vaza para aquilo também. Então tem tudo, e aí você vai ter que equilibrar a quantidade de algodão. Então eu já descobri que para mim 3 é o cara que funciona legal. Deu uma travadinha, legal, pronto. E aí eu corto o excesso. Se eu sentir que tá meio... uma ponta tá com mais que a outra, eu vou lá, dou uma acertada. Nada muito 100%. Tá? É importante eles acenderem particularmente... eles acenderem, né, se tornarem vermelhos praticamente no mesmo tempo. E o algodão está mais ou menos com a mesma espessura. Então, como eu tirei um pouco de algodão e eu fui apalpando, eu vi que tinha mais ou menos a mesma quantidade, então, e cortei ao meio, então eu sei que a quantidade está parecida nos dois. Aqui eu tenho um espaço, né, um vão, e um outro vãozinho aqui. Por quê? O fluido ele vai cair aqui, vai entrar por esse espacinho e vai subir pelo algodão, dos dois lados. Então, eu vou pegar e colocar aqui as duas pontas. Sobrou um pouquinho, eu tô vendo que tá a mais, na verdade. Vou lá, dou uma cortada. É algodão, ele vai, quando molhar, ele vai se unir. Não tem problema. Mesma coisa desse lado. E aí eu dou uma futucada aqui com a ponta, que é só para ele ficar mais... como dizer? Mais aerado, né? Para ele não ficar tão compactado, para ele ficar menos compactado. Se eu sentir que tem mais de um lado que do outro, eu pego aqui, dou uma puxada, não tem problema. E aqui está praticamente montada a minha resistência. Aqui eu estou sentindo que está sobrando um pouquinho, então eu vou... Pronto. Eu também dou uma cutucada aqui para ficar um pouco mais aerado, né? Menos compacto. E aí agora nós fazemos o que eles chamam de prime, que é pegar o fluido e molhar esse conjunto aqui, tá? Se eu tiver muito algodão, o que vai acontecer? O algodão vai ficar muito compacto, o fluido não vai subir para cá, vai dar gosto de queimado. Ele vai dar o que nós chamamos de dry burn, queima seca. Se eu colocar pouco algodão, vai ficar um fluxo aberto, vai ficar vazando o fluido o tempo todo e não vai dar também um gosto muito bom, porque o fluido não vai conseguir chegar aqui no meio, né? Ele vai vazar para todo quanto é lado, vai ficar encharcado, ou às vezes até chega, mas toda vez que se vaporiza, voa um monte de fluido na boca. Bom, esse é um fluido que eu fiz. Essa daqui é uma essência, que é o Heisenberg, que ela é diluída em propilenoglicol. E a nicotina, ela é diluída em glicerina vegetal. Então faço um mix todo aqui na garrafinha e pã, fica esse cara aqui. Então aí nós fazemos o prime. Vou dando uma molhada aqui na resistência.
no algodão. Naquele canalzinho aqui embaixo, Wicking Channel. E o que vai acontecer? Lógico, eu vou colocar esse cara aqui, vou encher isso daqui de fluido, e aí vai passar por esse canal aqui. Vai passar por esse canal aqui, eu acredito que deve estar dando para ver. Vai cair aqui e vai entrar por esse canal aqui e vai molhar o algodão. Quando apertar esse botão aqui, todo vapor ele tem um botão de ativar. Na verdade, uns não são um botão, uns são a própria lateral do vapor. Você aperta, ele ativa. Ele vai esquentar a resistência. E vai gerar o vapor. Bom, eu vou dar uma compactada nele aqui, que é para ele caber certinho ali no meu tanque. Esse é um anis com frutas e um pouquinho de menta. Cada um tem um jeito específico de você conectar essa parte aqui, como vocês viram no outro. Tem uns que você nem precisa tirar esse daqui. Esse daqui precisa, porque ele precisa dar um joguinho, ele entra muito, muito justo. E você precisa ver o que você está fazendo. Ele tem um encaixezinho aqui na lateral, então encaixou. Sua mão vai ficar cheia de glicerina vegetal, de fluido, não tem problema. Fechei, tá aqui pronto minha resistência aqui dentro. E o meu tanque. Conectei, ele pergunta se tem uma resistência nova, eu falo que sim. Ele vai ler a resistência, 0.14 ohms, aquele lá era 0.4. Quanto menor ohm, mais watts você precisa, por isso que também precisa ter um equipamento que é compatível. Por exemplo, com esse cara aqui, eu não consigo usar esse tanque. Eu até consigo, mas ele não vai ativar nunca. Com esse cara aqui, eu já consigo. Né? E aí eu vou encher o meu tanque aqui. E agora é a hora. Se eu não tivesse colocado, já tem que encher e fechar, tá? Se eu não tivesse colocado a quantidade certa de algodão, nessa que eu enchi, já teria transbordado e vazado tudo pelos respiros aqui. Ah, o certo também é, fecha isso quando vai encher, fecha o respiro sempre, né? Encheu, já fecha a tampa, aí você pode abrir o respiro. Na primeira vez, é interessante que você abra só quando você for vaporizar, porque se você errou no algodão, às vezes ele não vazou na hora, mas aí ele já vai vazar depois, então aí você já queima. E aqui ele tem o drip tip, né, a ponteirinha, que é por onde você vaporiza. Então, abrir. Agora todo aquele conjunto vai funcionar. Ele é frio, o vapor, ele entra na boca, ele entra um pouquinho morno, depende de quantos watts você usa. Quanto mais watts, mais quente. E ele é mais pesado do que a fumaça. E às vezes ele afoga quando você traga as primeiras vezes. Porque ele é vapor, ele não é fumaça. Né? E ele não dá fumante passivo, isso é uma coisa que foi comprovada. Eu até passei por uma cirurgia aqui, o médico perguntou se eu fumava.
Aí eu falei do vapor, aí eu falei, não causa mal, né? Ele falou, o que não causa mal é não fazer nada. Tem um grupo de estudos, mas a gente vai saber só daqui a um tempo, quando essas pessoas que usam vapor que estão sendo estudadas começarem a ter algumas doenças e nós vamos ver se de fato alguma delas é relacionada ao vapor. Mas uma coisa é eles usar aqueles, ou inclusive eu vou comprar um para fazer um vídeo, um daqueles de que mede a qualidade do ar e tal, e eles jogam esse vapor perto da fumaça, é absurdamente diferente. E é isso daí. Isso daqui é um vapor. Que o pessoal, alguns chamam de cigarro eletrônico, outros de narguilé eletrônico, mas ele não é nenhum nem outro. Porque tanto o cigarro quanto o narguilé gera fumaça, isso gera vapor. E isso tem a nicotina que você quiser colocar. Se você não quiser, você não coloca a nicotina. É isso daí. Um vapor.